Mães narcisistas. Este guia explora a realidade do narcisismo sob a perspectiva de filhas de mães narcisistas. Para que você entenda o efeito que a sua mãe teve e tem em sua pessoa, é preciso compreender como o narcisismo materno se manifesta na prática. A seguir, você estudará as dimensões do temperamento de sua mãe narcisista e entenderá o que há por trás do comportamento difícil dela. Como somente o conhecimento liberta, considere este capítulo como seu primeiro passo rumo à independência psicológica e emocional. 1. O que é o narcisismo? A palavra narcisismo se origina do mito grego de Narciso, jovem rapaz orgulhoso cuja beleza era admirada por todos. Em uma caminhada ao longo de um rio, Narciso vê seu reflexo na água pela primeira vez. Apaixonado pela própria imagem, ele se mantém junto ao rio para melhor apreciá-la. Por recusar-se a abandoná-la, Narciso morre no local, admirando a si mesmo. Quando abordado de forma leiga, o narcisismo é associado à vaidade. A arrogância é a obsessão com a própria imagem. De acordo com o estereótipo, o hábito de admirar a si mesmo corresponde ao suposto excesso de amor próprio do narcisista, mesmo que passe aos outros uma aura de superioridade e autocontrole. O narcisista é um eterno insatisfeito consigo mesmo, com a vida e com os outros. Tudo o que diz respeito da pessoa do narcisista opera em contraste com a sua baixa autoestima. Por ter um senso de identidade defeituosa, tem dificuldade de autoavaliação e de se autorregular emocionalmente. Estes déficits psicológicos e emocionais também se fazem evidentes através dos seguintes comportamentos. Tem uma visão própria e de mundo fixa, que não se desenvolve com o passar do tempo e a experiência. Tem dificuldades de controlar emoções negativas de maneira eficaz e exibe estilos de dominado pela raiva, insegurança ou ansiedade. É incapaz de estabelecer um laço verdadeiro com as outras pessoas, pois as vê como instrumentos de seus interesses egoístas. Portanto, o narcisismo vai muito além do simbolismo associado à imagem de Narciso. Devido à sua complexidade, o narcisismo tende a ser explorado de maneira mais clara nos contextos individuais em que se manifesta, como nos relacionamentos de ordem profissional, amorosa e familiar. 2. O antagonismo. Um dos termos que descreve o comportamento da sua mãe narcisista de forma mais acurada é o antagonismo, ou seja, um sentimento de hostilidade e oposição. Tudo o que sua mãe faz ou abdica está inversamente relacionado ao que ela é ou sente. A imagem que ela projeta é sempre contrária, como a de um espelho. Por ter um senso de identidade vulnerável, a sua mãe necessita permanentemente de confirmação. Esse sentimento de insegurança pessoal é fonte de grande interesse. A sua mãe narcisista usa do antagonismo para se acalmar. Isto é, usa dos relacionamentos que mantém com as outras pessoas para neutralizar o efeito negativo de seus próprios sentimentos. Por ser incapaz de regular as próprias emoções, internamente e de forma independente, a sua mãe narcisista faz da sua vida um inferno. Para sua mãe se sentir bem consigo mesma, ela precisa rebaixar os outros. Não há lugar para uma pessoa realizada ao lado dela, pois a dinâmica narcisista não dá lugar à harmonia. A sua mãe precisa de estímulo externo negativo para compensar por seu déficit emocional. Ela só consegue atingir uma relativa paz interior quando se sente superior. Em virtude disso, é praticamente impossível se sentir bem ao lado dela. Por ter uma aura tão carregada de adversidade,
Tudo que a sua mãe comunica, seja de forma verbal ou corporal, faz você se sentir rejeitada. A rejeição é uma arma poderosa nas mãos da sua mãe, narcisista. O ego dela se expande à medida inversa que faz você se sentir pequena. Ela atinge esse objetivo principalmente através da indisponibilidade afetiva. Quando ela se recusa a retribuir o seu amor, a autoestima dela é estimulada. Não há nada mais engrandecedor do que o amor incondicional. O amor incondicional que você tem por ela faz de você o tônico narcisista ideal. Você, como fortificante narcisista, é fonte inesgotável de incentivo para o ego doentio da sua mãe. Como parasita do seu amor próprio, a sua mãe suga tudo de bom que há em você. Faz isso com muita destreza e dedicação, pois tem o tempo a favor dela. Todos os dias, e com um pouco aqui e outro ali, a sua mãe destrói a sua autoestima, pois teve toda a sua infância e adolescência para arruinar a sua identidade. Por mais dura que você seja, dura como concreto, você e a sua autoestima não resistem o efeito do tempo. Cada vitória sua é um ataque à sua mãe narcisista. Ferida, ela reage. Quando você tira notas boas na escola, não são tão boas quanto as da sua mãe quando tinha a sua idade. Quando um menino demonstra interesse por você, é porque ninguém o acha atraente. Quando você tenta fazer um bolo pela primeira vez, não fica tão fofinho e gostoso quanto o da sua mãe. Quando você consegue o primeiro emprego, não se equipara à carreira interessante de sua mãe. Crescer e se desenvolver ao lado da sua mãe narcisista foi o evento mais competitivo da sua vida. A sua mãe narcisista não lhe ensina a vencer, mas recrimina o seu desempenho. A falta de carinho, o amor e empatia materna sabotaram seu desenvolvimento. Se você tem dificuldades em aprender um assunto na escola, é porque é má aluna. Se você quebra um prato enquanto tenta secar a louça, é porque é desajeitada e não faz nada certo. Se você dá um presente que a sua mãe não gosta, é porque você não tem gosto para nada. Se você pede ajuda à sua mãe com o dever de casa, é porque você não consegue fazer nada sozinha. Se você tem um desentendimento com uma amiga, é porque tem um temperamento difícil. Os erros que você comete na idade adulta só servem para confirmar o que sua mãe sempre soube a seu respeito. Se você sofre com autocrítica, perfeccionismo e a baixa autoestima, a culpa não é dela. Ela sempre lhe deu liberdade para você se tornar quem você é. Na concepção da sua mãe narcisista, a negligência e o abandono afetivos libertam o ser humano. A rivalidade da sua mãe narcisista é incansável a ponto de você ser continuamente relembrada das suas fraquezas, enquanto as suas qualidades são esquecidas ou anuladas. Quando você comete um erro, a sua mãe narcisista tem uma lista do tamanho de um papiro egípcio, repleta de exemplos para ilustrar a sua incompetência. É como se ela fosse a chefe do banco de dados das suas falhas. Quando você erra, ela descreve minuciosamente como e quando você errou da mesma forma. Se você comenta não saber onde colocou um determinado documento, é porque você sempre foi tão desorganizada. Lembre-se daquela vez que você perdeu a sua carteira de identidade. Quando você tinha 7 anos, e quando você esquecia seus livros na escola do ensino fundamental. Ano passado, você deixou de fazer um último curso de fotografia porque perdeu o prazo de inscrição. Você nunca cuidou das suas coisas. Não é à toa que a sua casa está uma bagunça. Quando você precisa que a sua mãe a proteja, ela a expõe. A sua mãe narcisista nunca perde uma chance de antagonizar você, independentemente da situação e na frente de quem quer que seja. Ela lida com os seus problemas de forma aberta, ignorando completamente o seu direito à privacidade. Você anda chateada, pois não poderá viajar neste verão. Desanimada e com uma enxaqueca feroz, você se retira para o seu quarto cedo, pedindo para não ser incomodada.
e não tem dinheiro para fazer nada. Não há momento da sua vida que mereça a cumplicidade de sua mãe narcisista, pois a sua dignidade é como um brinquedo para ela. Ela é quem decide quando você tem direito de reivindicá-la, não você. Como resultado, você vive em constante estado de alerta. Com o tempo, e sem se dar conta, você acaba assumindo uma atitude defensiva contra tudo e contra todos. Viver em clima de oposição é esgotante. Você nunca consegue satisfazer a sua mãe narcisista, já que ela está sempre um passo à sua frente. Mesmo que se esforce para ser a filha perfeita, lembrando-se das preferências dela e agindo de acordo com o que ela deseja, você nunca consegue agradá-la. Se você lhe oferece uma maçã, ela prefere laranja. Se você quer descansar, ela quer caminhar no parque. Quando você compra o vestido azul, ela escolheria o preto. Quando você arranja um namorado, você deveria curtir a juventude. Quando você está solteira, você deveria ir atrás de um homem. Se você gosta do seu cabelo liso, ela usaria crespo. Se você economiza, é porque é pão dura. Se você gasta, é porque você não valoriza o dinheiro. Quando o seu trabalho não lhe dá satisfação, você deveria procurar outro. Quando você faz o que gosta por um salário menor, é porque não tem visão. Se você quer um parceiro ambicioso, é porque só se interessa em dinheiro. Se a sua prioridade é o amor e a amizade, você é medíocre. Tamanha contradição arruína com o seu senso de identidade e autoconfiança, como um hamster correndo na rodinha. Você passa a vida tentando alcançar algo sem saber o que. 3. O egoísmo e o egocentrismo. A sua mãe só pensa nela. Ponto. Você, seus irmãos, seu pai, sua avó, seu avô, o gato e o cachorro são acessórios. Tudo o que ela faz é para benefício próprio. Até você. A sua mãe teve filho para curar o tédio, movida pelo pensamento de um boneco, de preferência, uma bonequinha, de carne e osso. Só de imaginar aquela coisinha a seguindo, para cima e para baixo, deixava sua mãe narcisista animadíssima. Imagina, ela pensava, uma menininha toda minha, só para mim. Uma menina com o meu rosto, meu corpo, meu jeito de vestir, andar e falar. Uma mini-me. O mérito da sua existência, filha de mãe narcisista, é válido somente em relação à contribuição que você deu, dá ou dará à vida da sua mãe. Você é o grande projeto narcisista, colocado ao mundo para refletir a imagem dela, entretê-la e lhe fazer companhia quando ela se tornar idosa. A sua mãe narcisista tem uma verdadeira fobia à velhice e à solidão. Este sentimento é tão aterrorizante que ela abriu mão da própria liberdade só para ter você. Ela passou 9 longos e sofridos meses carregando você, permitindo-lhe que estragasse a sua forma física e afetasse ainda mais o mau humor incontrolável dela, motivada por um medo terrível de envelhecer sem plateia. É claro que a sua mãe nunca cogitou a possibilidade de que, talvez o papel de bobo da corte não caísse muito bem em você, ou que você preferisse dedicar seu tempo vivendo em função de si mesma e da sua própria vida. O ego da sua mãe narcisista não tem fronteiras. É difícil determinar onde ela começa e você termina. Este ego gigante é como um buraco negro, sugando tudo o que vê pela frente. A sua mãe narcisista não tem respeito pela personalidade e as preferências de ninguém, pois tudo o que ela produz é refletido à imagem dela, como uma sombra. Você cresceu em uma ditadura narcisista, em que somente os interesses da sua mãe tinham validade. A sua casa era a casa da sua mãe. Você, seus irmãos e seu pai não eram nada mais do que convidados. Você não tinha querer ou poder de opinião. As decisões eram centradas nas vontades da sua mãe. O que vai ter para o jantar? Não importa. A comida não é para você, é para sua mãe.
Você vai comer o que tiver servido. A sua casa, a casa da sua mãe, podia estar caindo aos pedaços, mas não o quarto dela. O quarto da sua mãe narcisista era como uma gruta encantada no centro de uma caverna escura e fria, onde o resto habitava. O quarto da sua mãe era adornado com os objetos femininos e charmosos. A cama dela era alta e fofa, o carpete grosso e macio, e as paredes iluminadas com tons pastéis aconchegantes. O estoque pessoal de roupas da matriarca narcisista continha sapatos e acessórios diversos, exibidos de forma organizada e eficiente, em uma câmara adjacente construída especialmente para ela. O banheiro privado era como uma sala perfumada, dentro de inúmeros armarinhos e gavetas lotadas. Você encontrava uma seleção fantástica de shampoos, cremes e caixinhas douradas com pós coloridos. O acesso a este templo de delícias femininas era restrito e permitido somente sob a sua supervisão. Ai de você se tocasse em algo ou usasse qualquer peça de roupa sem permissão, pois a punição era severa. O seu quarto e o de seus irmãos eram como viagens do tempo, perdidos na idade contemporânea. Os seus móveis eram tão velhos e batidos que era impossível trazer amigos para brincar, enquanto outras crianças tinham um espaço agradável para curtir música, ler e estudar em paz. O seu quarto era como o entreposto de uma instituição de caridade, repleto de móveis maltratados pelo tempo e cupins insaciáveis. As suas roupas eram parcialmente contidas em gavetas saturadas, que, quando abertas, projetavam camisetas, saias e calcinhas para todos os lados como uma surpresa desagradável. O seu colchão, da mesma espessura do tapete, que careca, era como uma lixa nas solas dos seus pés. As paredes eram cobertas por um papel descolorido do tempo em que você era bebê. Não significa dizer que a sua mãe não dispusesse de fundos necessários para melhorias na casa. Existem também casos de filhas de mães narcisistas que desfrutam de ambientes de primeira classe. Há, basicamente, duas situações que ilustram o comportamento da mãe narcisista com o dinheiro. Se honestamente não tem muito dinheiro para gastar, o mais natural é que o pouco que tenha vá exclusivamente para ela. O mérito dessa verdade era comunicado da maneira tão óbvia que você cresceu sem questioná-la. O dinheiro da sua mãe é para gastar com ela, pois pertence a ela. Simples. Se você quiser dinheiro, você tem que trabalhar. Para consegui-lo, tente fazer exatamente o que a sua mãe fez. Este é o processo justo que reflete valores cristãos, pois tomar dinheiro dos outros é roubo e desrespeitar pai e mãe mais ainda. No caso das mães narcisistas que possuem status econômico alto, a história é diferente, mas o princípio é idêntico. Se a sua mãe pertence a essa categoria, você provavelmente teve um quarto transado e morou numa casa legal, bonita até. Você teve sorte neste aspecto. Somente isso, porque nada foi comprado para você. Você desfrutou deste luxo porque nasceu nele, pois já estava presente muito antes de você chegar. Você descobriu cedo que nada na casa da sua mãe narcisista é seu, independentemente de onde veio o dinheiro, se foi herdado ou fruto do trabalho da sua mãe narcisista ou do seu pai, ou dos dois juntos. Este dinheiro não pertence a você. Nada do que seja da sua mãe é seu, tampouco da família. Tornar-se o centro do universo corresponde a uma das prioridades na vida da sua mãe, narcisista. Desde pequena, sonha com um dia em que tudo e todos girarão em torno dela, como mosquitos zonzos ao redor da luz. Ela é iluminada e soberana, a abelha rainha. Não há espaço para você nesta história, e você sabe disso, pois aprendeu que as suas necessidades próprias acabam sempre na lista de espera, sem serem atendidas. Todo e qualquer desejo genuíno seu
foi e sempre será renegado. Você cresceu tendo de acomodar as vontades da sua mãe e se perdeu nesse jogo injusto. A luta contra o ego narcisista é como enfrentar uma batalha perdida, mesmo antes de ter começado. É como dar à luz a um feto sem vida. 4. O senso de direito. A lei brasileira concede a pais e mães a guarda natural dos filhos. A tutela serve para torná-los responsáveis pelo cuidado destes. Para que, por exemplo, você não fique vagando nas ruas como filha de chocadeira, aos 3 anos de idade, faminta e de pés descalços. No caso de sua mãe, narcisista, essa função compreende muito mais do que alimentá-la, dar-lhe abrigo e matriculá-la na escola. Não sendo somente responsável pela sua educação, mas a sua conselheira vitalícia de assuntos pessoais, como o narcisista não evolui com a passagem do tempo, para ela você é tão incapaz aos 30 quanto aos 10 anos de idade. Toda e qualquer decisão que você toma não é nada sem passar pela malha fina da sua mãe, que participa ativamente de todas as mudanças que acontecem com você ou na sua vida, de maneira inconveniente, autoritária e sem ser convidada. A sua mãe narcisista tem opinião para tudo relacionado a você e fica aborrecida caso não siga os conselhos dela. Como se a sua autonomia lhe fosse um ataque pessoal. Por ser dona da sua aparência, ela está sempre dando opinião a respeito de como você deve usar seu cabelo, ou sobre o estilo de corte que fica melhor em você. Você é proibida de desenvolver um estilo próprio. Como ela conhece o seu corpo melhor do que você, ela sabe direitinho o que você deve usar para aquele encontro ou entrevista de emprego. Só ela sabe a medida certa de ser sexy por ter tanto bom gosto. Basta olhar para ela, pois tudo o que usa é elegante. É difícil saber se é a roupa que fica bem nela ou se é ela quem fica bem na roupa. Como este senso de direito é tão dilatado, a sua mãe narcisista frequentemente a ridiculariza na frente dos outros. Se você está um pouquinho acima do peso, ela faz um comentário, seja no almoço de domingo com o seu namorado ou dentro do elevador na frente do vizinho. A sua mãe não tem papas na língua. Se você emagrece de forma que a faça se sentir ameaçada, ela comenta para a vendedora da loja de roupas, enquanto você escolhe uma calça jeans, bem alto, que você está parecendo uma anoréxica, pois está puro osso. A falta de respeito da sua mãe narcisista é tão espantosa que deixa você muda. É como receber um ataque fulminante de uma espada ninja direto no coração. Contudo, este senso distorcido de autoridade não se restringe à sua aparência. A sua mãe narcisista também se considera uma expert nos seus assuntos mais íntimos, como problemas emocionais e afetivos. Ela é como um polvo mutante, com tentáculos espalhados em todos os aspectos da sua vida. Quando você está em uma crise de baixa autoestima e sem vontade para nada, a sua mãe sabe direitinho o que há de errado com você. Se você está desanimada e é solteira, precisa de um namorado. Por outro lado, se você perde o interesse por ele, é porque não a satisfaz sexualmente. Se você é casada e anda sem energia, isso ocorre por não saber controlar os próprios filhos. A sua mãe narcisista considera dever dela orientá-la e colocá-la no caminho certo, ininterrupta e incondicionalmente. Ela se comporta da mesma forma com todos com quem você se relaciona, visto que todo mundo que você conhece se torna alvo. Narcisista, seja seu parceiro amoroso, filhos, amigos e até animais de estimação. Se o seu namorado aparece de carro novo, lá vai a sua mãe narcisista opinar a respeito da cor. Quando a sua melhor amiga acaba um relacionamento, é só para ser relembrada pela sua mãe de como é difícil conseguir namorado hoje em dia, ou das inúmeras qualidades do fulano que ela dispensou. Você manda o seu filho estudar inglês no exterior,
só para assistir a sua mãe narcisista indignada, exigindo uma explicação por não ter sido consultada. Você decide castrar o cachorro e a sua mãe fica impressionada com o tamanho do seu egoísmo por não tê-la incluído na sua decisão. Ao trocar os móveis da sala, sua mãe, apavorada, não consegue entender como você é capaz de jogar tanto dinheiro fora. Você nunca vence nessa loteria narcisista. Se você faz o que a sua mãe quer, você se sente traída. E se segue o seu instinto, ela a ataca. O convívio com a sua mãe faz você se sentir pequena e insignificante. Memórias importantes, que deveriam ter marcado a sua vida de forma positiva como momentos exclusivamente seus, foram roubadas e comprometidas pelo ego faminto da sua mãe narcisista. Se você consegue relembrar momentos verdadeiramente seus, é porque a presença dominante da sua mãe narcisista facilita a produção de uma imagem. A sua mãe faz com que a sua história seja a história dela, interpretando e manipulando fatos de maneira a anular a sua relevância e a destacar a contribuição dela. Você era uma boa dançarina de balé quando pequena? Graças à sua mãe. Você só começou a dançar balé porque a sua mãe dançava. Afinal, foi quem a colocou naquela escola, lembra? O ego da sua mãe narcisista é fonte inesgotável de chateação e você está sempre desperdiçando energia, tentando apaziguá-lo. Quando você acha que finalmente o satisfez, ele acorda feroz e faminto, perseguindo você como um grande leão africano. Cansada de lutar, você se entrega a ele como um veadinho cansado e indefeso, tornando-se presa fácil em suas garras poderosas. 5. A falta de empatia. A empatia refere-se à capacidade de entender e compartilhar o sentimento dos outros. Pessoas normais usam da empatia para manifestar o amor e a consideração que sentem uns pelos outros. A empatia fortalece a amizade e o respeito. É como o anel que nos mantém unidos e o suporte que nos mantém eretos. Serve para revigorar e iluminar, dando esperança a quem precisa e revitalizando a nossa disposição em tempos de adversidade. Quem tem empatia nunca está só, pois ela aquece e estimula, fazendo da vida uma experiência que vale a pena. A sua mãe narcisista tem zero empatia. Como somente o que ela sente merece atenção e respeito, todo e qualquer momento relevante da sua vida perde a significância, assim que compartilhado com ela. Um momento de tristeza ou felicidade seu é trivializado no instante em que sua mãe toma conhecimento, pois vive se apropriando e distorcendo os seus sentimentos, como se você fosse autista. Compartilhar um sentimento com a sua mãe narcisista é como reciclar lixo seco. Ela sai da sua casa como jornal sensacionalista e volta às bancas como caderno escolar, totalmente branco e sem conteúdo nenhum. A sua mãe narcisista é incapaz de expressar compaixão genuína ao sofrimento alheio. Você pode estar se torcendo com dor de estômago, sem vontade de mover um dedinho, enquanto a sua mãe a circunda como um tubarão esfomeado, tirando o pó da casa e reclamando da sua letargia. Por possuir um ouvido seletivo e programado para processar somente o que diz respeito a ela, uma informação referente ao seu bem-estar é constantemente ignorada e acaba perdida no ar, como palavras jogadas ao vento. Nos diversos dramas que coloriram a sua vida e da sua família, você é nada mais do que uma atriz coadjuvante dos sentimentos da sua mãe narcisista. Enquanto ela domina o palco no papel principal, a você cabe o secundário, como aquela prima de uma terra distante que entra em cena para dizer duas palavras e ir embora.
Nenhum momento difícil na sua vida se equipara ao que sua mãe sente. Se você perde uma amiga em um acidente de carro, a sua tristeza não é nada quanto comparada ao desespero da sua mãe narcisista. Se um familiar descobre que tem uma doença séria, ninguém fica tão deprimido e desconsolado quanto a sua mãe. O peso de qualquer evento negativo é imensurável nas costas da sua mãe narcisista. A sua mãe reage de forma inapropriada e esquisita, não somente quando algo ruim acontece com você. Celebrar sucessos inéditos com a sua mãe narcisista produz o mesmo efeito de uma conversa com uma pessoa em coma na UTI. Nestes momentos, ela tem o hábito de ficar rígida e produzir comentários estéreis, sem cor. Quando você conquista algo pela qual lutou muito para conseguir, como uma promoção no trabalho ou aquele carro novo, a sua mãe raramente demonstra qualquer entusiasmo. No entanto, há uma tendência paranoica de duvidar das suas conquistas, como se tivessem sido adquiridas através de métodos ilícitos. Por não associar você à imagem de um ser humano adulto e capaz, ela tende a questionar as suas vitórias e a destacar seus méritos de maneira desagradável, fria e seca. A sua mãe só é capaz de validar a sua felicidade se for para introduzir um sucesso dela, já que usa seus momentos felizes para se vangloriar, para se auto-engrandecer. É capaz de dar férias temporárias à inveja terrível que a consome por dentro. Comportamento atípico reservado a uma plateia. Obviamente. Veja o quadro. Você está na casa da sua mãe, narcisista, tomando café e conversando com algumas amigas dela, quando ela menciona que você está noiva. Logo em seguida, todas parabenizam vocês duas com uma alegria. Você vira o centro das atenções e, animada, passa a relatar como seu noivo fez o pedido. Ele não me deu anel, você diz, porque sabe que eu não gosto de usar joias, mas vai me levar para um fim de semana no resort de luxo. A sua mãe, com um sorriso amarelo e fingindo prestar atenção, mal espera você terminar e, dirigindo o olhar para as amigas, exclama: "Ah, os jovens de hoje em dia acabam com a graça de tudo. Olha que lindo o meu anel de noivado, feito de ouro branco de 50 quilates. Eu não entendo como uma mulher não consegue ficar contente em usar algo assim. Eu já falei para vocês como foi o meu pedido de casamento? Ah, essa história. Sim, vocês vão gostar." Você alimenta a expectativa que sua mãe narcisista lhe expresse um pouco de amor e torce para que esse se torne um momento tão esperado, em que as palavras de sua mãe a farão se sentir acolhida e valorizada, mas esse momento nunca chega. A língua da sua mãe narcisista parece uma navalha gigante, esquartejando tudo o que vê pela frente, em que você é o eterno alvo da malícia dela, engrandecendo o ego narcisista como fonte de prazer inesgotável. Os comentários maldosos que ela lhe dispensa estão sempre surgindo do nada e lhe pegam de surpresa. Você está feliz e contente, desfilando pela casa no seu vestido novinho, quando ela dispara: "Credo, como esse vestido é justo, parece de prostituta." Diante de um comentário deste calão, você perde totalmente a calma e passa a exigir uma explicação por tamanha afronta. Mas enquanto você está semeando o trigo, ela está voltando com a padaria. A sua mãe narcisista está sempre a milhões de anos-luz à sua frente. Só ela sabe como rejeitar as suas tentativas de resgate, de dignidade e descartar os seus sentimentos sem perder a compostura. Ao lhe questionar a falta de gentileza, ela a chama de sensível e reclama de como nunca pode ser honesta com você. Ou seja, é impossível vencer. Há também aqueles casos em que as ferroadas narcisistas
vêm disfarçadas de palavras amigas. Ela é como o lobo em pele de lebre, indefesa na superfície, mas feroz e destruidora por debaixo daquele pelo felpudo. Dos exemplos mais típicos destacam-se os comentários seguidos da pérola "só pra te ajudar", como em "o seu cabelo fica super feio assim, só pra te ajudar. Ninguém vai querer um bolo tão duro, só pra te ajudar. A sua maquiagem de olho está sempre borrada, só pra te ajudar. A minha casa é melhor e mais aconchegante para festas, só pra te ajudar." Além de nunca ajudar, magoa e atrapalha. Ela tem um poder incrível de acabar com o seu bom humor e sua joie de vivre. Acreditar em boa intenção, quando proveniente de um narcisista, é como depositar o seu amor próprio nas mãos do advogado do diabo. A título de conclusão, vale repetir: a sua mãe narcisista não tem nenhuma empatia. Zero. 6. A indisponibilidade emocional. Grande parte do seu sofrimento em relação ao comportamento da sua mãe narcisista se deve à maneira com que ela não lida com sentimentos, tendo em vista que narcisistas mantêm um relacionamento superficial com suas próprias emoções, são incapazes de reconhecerem e lidarem com os sentimentos dos outros de forma consistente. A tendência da sua mãe narcisista é de banalizar o que você sente, pois desconhece os significados reais das suas emoções. Por interpretar sentimentos sem se aprofundar, torna-se impossível fazê-la entender que o que você está passando tem relevância. A falta de empatia, como mencionado anteriormente, é uma das principais características da indisponibilidade emocional. Para quem não está em sintonia consigo mesma, é praticamente impossível identificar e respeitar os sentimentos dos outros. De acordo com a sua mãe narcisista, a tristeza, o descontentamento e a depressão são nada mais do que substantivos. O idealismo perfeccionista narcisista impede que a sua mãe se identifique com sentimentos, principalmente aos adversos. Aceitar as próprias vulnerabilidades, características comuns a todos nós, não se encontra no programa dela. Ela rejeita ou ignora tudo que não corresponda à imagem de superioridade que tenta passar, incluindo os próprios sentimentos. O resultado é uma desarmonia total entre o que sente, pensa e faz. Como interpretar essas divergências exige grande esforço mental, a sua mãe narcisista está em constante batalha consigo mesma, enquanto ela se esforça para reprimir sentimentos contrários à imagem do seu eu idealizado. Eles resistem permanecendo à flor da pele e gerando desconforto. Perante tantos conflitos psicológicos e emocional, você e as suas necessidades se tornam ainda mais insignificantes. No seu período de crescimento e desenvolvimento, a idade adulta, as suas emoções foram completamente ignoradas pela sua mãe narcisista, por não estar interessada em você, no que faz ou como se sente. A conexão entre vocês duas é nula, tanto que ela não tem ideia alguma das suas preferências, do que lhe deixa motivada ou cabisbaixa. Durante os muitos anos de convivência em família, ela conscientemente evitou se envolver em qualquer episódio de conflito pessoal que não fosse o dela mesma. Se algo incomodava você, seu pai ou seus irmãos, vocês sofriam em silêncio, pois sabia que a melhor maneira de lidar com sentimentos negativos era reprimi-los. Sentimentos não têm nem nunca tiveram lugar na sua vida em família.
Expressar descontentamento ao lado da sua mãe narcisista equivalia-se a brincar com fogo. Você aprendeu a escamotear o sentimento por puro medo do efeito que provocaria nela. A inconsistência das reações da sua mãe era tão grande que se tornava impossível prever se relatar a sua insatisfação produziria uma relação parcial ou desproporcionalmente negativa. Quando ela não usava da autoridade de mãe para se apropriar dos seus sentimentos de forma corrupta, usando-os como desculpa para ressaltar o próprio infortúnio, descartava-os como se fossem lixo. Tudo que não estava centrado nela era considerado desnecessário. As suas emoções, assim como seus interesses, e, por isso, tornaram-se dispensáveis. Você chega à casa feliz da vida, pois a sua professora decidiu tornar a sua história-leitura obrigatória para todos os alunos da sua série. O seu orgulho faz seus olhinhos brilharem de alegria. Você tem 8 anos de idade e desde que começou a ler e a escrever, já tem demonstrado um talento natural para a escrita. Abandonando o texto diante de sua mãe narcisista, você descreve em detalhes como a professora pediu-lhe que lesse a sua composição para toda a classe. A tia disse que vai fazer cópias para todas as séries. Você conta animada, a expressão de sua mãe permanece tão imóvel quanto a da Mona Lisa, sem transmitir repúdio ou aprovação. Deixa-lhe confusa. Você se mantém ereta, todavia, concentrada e esperançosa de qualquer traço de reação positiva. A sua mãe examina o papel rapidamente e lhe devolve apressada, dizendo: "Tá bom, já vi. Agora sai da cozinha que a Ana precisa terminar o almoço." A incapacidade da sua mãe narcisista de reconhecer as suas emoções se manteve intacta também no período da sua adolescência, nessa etapa tão delicada do seu desenvolvimento. Ela esteve mais ausente do que nunca, em que sua confusão demonstrava a sua irracionalidade. Sem compreender o turbilhão emocional que governava a sua vida e se sentindo culpada por possuir sentimentos, a sua busca por um senso de identidade própria ficou comprometida. Habitualmente, e em contextos de relacionamento normais entre mães e filhas, a primeira reflete o entusiasmo e a curiosidade da filha com a atenção e respeito ao seu estado emocional. Esta atitude faz com que a criança se sinta segura e confiante para embarcar no processo de autodescobrimento sozinha. Ao lado da presença instável e inconsequente da sua mãe, contudo, não houve oportunidades para explorar absolutamente nada que não correspondesse aos interesses da matriarca narcisista. As consequências nefastas à sua autoestima foram muitas. Apesar de a indisponibilidade emocional de ter lhe afetado de forma extremamente negativa, a falta de emotividade da sua mãe narcisista tende a ser tecnicamente ignorada. A tendência natural quando se analisa o comportamento narcisista é de se concentrar em exageros por serem tão abundantes. Por serem tão gritantes, o antagonismo, o egoísmo e o egocentrismo se tornam as características mais marcantes do narcisista. Identificar um tipo de carência, ou seja, o que não se materializa em lugar do que é aparente na superfície, exige uma visão mais holística e profunda, visto que reconhecer e validar sentimentos não faz parte do seu repertório usual. Você frequentemente se esquece da existência deles. A sutileza com que a sua mãe renegava e ainda renega as suas emoções, no entanto, é tão prejudicial quanto as demonstrações abertas de rejeição a você. Negligenciar os próprios sentimentos causa danos sérios ao seu senso de identidade e amor próprio. A auto-rejeição provoca raiva e amplifica ainda mais a culpa que você carrega. A longo prazo,
você começa a projetar este descontentamento contra si mesma, sem ao menos saber o porquê. A sua mãe é uma contradição ambulante para quem idealiza a perfeição. A ausência de sentimentos faz da narcisista um ser incompleto, oco. Obstinada com noções descabidas de preservação de autoimagem, ela passa a vida obliterando a própria humanidade. 7. A mania de grandeza. Há uma verdade que deve ser dita a respeito daqueles que estão sempre tentando se sobressaltar. Eles são inseguros. Pessoas confiantes não necessitam de constante aprovação externa para se valorizarem. Se você conhece alguém que está sempre usando de artifícios para conquistar a apreciação dos outros, não se engane. Esta pessoa tem um problema sério de baixa autoestima. Por trás do brilhante, do majestoso, do elaborado, do glorioso, do impressionante, do luxuoso, do opulente e do extravagante, enfim, do grandioso, é onde a insegurança narcisista se esconde. A sua mãe é viciada na grandiosidade, por funcionar como um sistema compensatório pela falta de amor que tem por si mesma. Esta mania de grandeza serve para preencher o vazio que sente, pois age como se estivesse tentando constituir uma essência, mas de fora para dentro, sem êxito. Este processo é extremamente cansativo e resulta em nada mais do que frustração e descontentamento. Ao contrário do que a sua mãe narcisista abdica, o perfeccionismo não é um talento, mas um déficit de personalidade. É um dos aspectos mais evidentes da baixa autoestima. Quem está sempre atrás de querer algo mais para se destacar tem como motivação primária o medo da rejeição. A sua mãe narcisista não consegue se amar e aceitar as próprias vulnerabilidades e, por isso, usa da perfeição para compensar a falta de amor próprio. No caso dela, alcançar padrões de excelência não corresponde a uma atitude natural e positiva, conduzida de forma calma, concentrada e em nome da autorrealização. Diferente das pessoas com autoestima saudáveis, a sua mãe vê o sucesso de forma neurótica, como se fosse a única medida de valor do ser humano e precisa de reconhecimento de excelência para se sentir inteira. Mesmo que temporariamente. Você, filha de mãe narcisista, sabe como a sua mãe é deslumbrada pelo que seja especial, belo, caro e sofisticado. Tudo o que a sua mãe fez espelha-se em parâmetros de qualidade de primeira classe. Esta estratégia comportamental tem como função comunicar uma aptidão nata à materialização da perfeição. Somente a sua mãe narcisista tem a capacidade de reproduzir o sublime, pois possui uma destreza que não conhece limites. É impossível superar o nível de conhecimento da sua mãe narcisista, pois é imbatível em tudo que faz e mantém estándares de qualidade incrivelmente altos. A culpa não é dela. O que fazer quando a pessoa nasce assim? Não vá me dizer que você condena aqueles que gostam do bom e do melhor, porque esse tipo de atitude não faz sentido algum. Se você se propõe a fazer algo, tem de fazê-lo bem feito. Não, bem feito não, perfeito. Como você vai se encaixar no espelho após um trabalho mal feito? Desculpe, mas abaixo de excelente só existe péssimo. Muito bom não é bom o suficiente para se chegar ao topo. E bom é medíocre. A mediocridade é como uma doença, um vírus que se alimenta da fraqueza do ser humano. A sua mãe narcisista está permanentemente configurada em modo competição. Tudo o que ela faz é melhor, mais criativo ou mais interessante, seja o que for. Desde o prato mais prosaico da culinária mundial, o dela é especial.
A sua massa ao molho de tomate não chega aos pés da de sua mãe, porque contém ingredientes únicos, como manjericão e tomates frescos, e, por ser legítima italiana, só é servida al dente. A sua mãe narcisista está sempre reinventando a roda, como se fosse o Goldfinger do filme de James Bond. Tudo o que ela toca vira ouro. Longe da cozinha, a história se repete. Toda e qualquer pessoa, evento ou objeto que é processado pelo aparelho sensorial da sua mãe recebe uma avaliação exagerada. Como a vida do narcisista é um grande drama, a conversa dela é dominada por adjetivos de grau e advérbios de intensidade. Quando lê um livro, é o mais emocionante que já leu. Quando alguém se recusa a fazer o que ela quer, a pessoa é extremamente desagradável. Quando costura uma bainha, ela é a mais justa que você já viu. Quando compra uma rasteirinha, é a de couro mais confortável disponível no mercado. Se a sua mãe narcisista passa por eventos marcantes, são experiências inéditas no catálogo Homo Sapiens. Você e o resto do mundo podem ter ido a Paris 55 mil vezes, mas quando a sua mãe vai depois de você, a viagem se torna uma experiência incrível. A Torre Eiffel se torna mais alta, a fila para subir é muito mais longa e as lojas muito mais caras. As exposições permanentes do Louvre tornam-se, como por mágica, mais exuberantes, como se a presença dela criasse uma atmosfera sui generis na condição geral dos artefatos e pinturas de arte. A presença da sua mãe narcisista regenera e ilumina uma combinação do sol e da água, dando vida a tudo que a rodeia. A sua mãe narcisista ama ouvir o som da própria voz, principalmente quando ela descreve seus ideais de perfeição e poder absolutos. Chique é excelente. Nada é perfeito se não é chique. Quem é chique tem classe. Ter dinheiro é ser chique. Quem tem dinheiro tem classe. A sofisticação é uma questão de classe. Quem é chique é sofisticado, porque tem dinheiro. Para ter classe, basta ser chique. Quem tem beleza tem classe. A pessoa sofisticada e chique é bela. A sofisticação e a beleza são chiques. O dinheiro faz a beleza sofisticada, blá blá blá. As possibilidades são infinitas. Como a sua mãe narcisista não tem conteúdo, os valores refletem a total superficialidade. 8. A arrogância. Para quem tem problema de amor próprio, a arrogância revela-se uma ótima companheira, carregada por sua mãe, para cima e para baixo, para lá e para cá, como um talismã. A arrogância da sua mãe narcisista equivale a um analgésico emocional, propiciando alívio imediato a problemas crônicos de autoestima. A sua mãe narcisista está sempre tentando convencer a si mesma e aos outros de que é superior. Trabalho que exige energia e dedicação. Está sempre se comparando com os outros, desesperada à procura de uma qualidade única que possa protegê-la ao centro do universo e ao topo do pódio. Quando encontra algum aspecto da vida dela que considera melhor ou maior que o do vizinho, faz disso a sua arma. Se ela encontra alguém proveniente de um contexto social, educacional, cultural ou econômico menos favorecido, age como se esta pessoa lhe fosse inferior, independente da ocasião. Isso acontece de maneira pura e simples, por meio de comportamentos pedantes e comentários afetados. Se a sua mãe é de classe média, média alta ou alta, ela absolutamente despreza pessoas de classe baixa. A pobreza, para a sua mãe narcisista, é como uma doença contagiante. O mandamento dela é: não te relacionarás com pobres. A sua mãe narcisista evita interagir socialmente com pessoas de nível econômico inferior, como se carregassem a peste bubônica. Só abre exceções em casos de extrema necessidade.
quando a casa precisa de limpeza ou os filhos de uma babá. A sua mãe narcisista só reconhece o valor de uma pessoa de classe baixa quando precisa de mão de obra. O pintor, o seu Júlio, é maravilhoso e muito querido, porque pinta as paredes muito bem e cobra baratinho. A Marta, a faxineira, é fantástica porque deixa a casa limpinha, traz a refeição de casa e não atrapalha. Já aqueles desafortunados que encontra na rua não recebem a mesma consideração. Essa gentinha que ocupa os shopping centers no fim de semanas e lota as ruas da cidade com carros populares é a razão pela qual o país está do jeito que está. No caso da sua mãe narcisista se encontrar do outro lado do muro, no lado menos privilegiado, a atitude pode não ser tão óbvia, mas o desrespeito é o mesmo. A sua mãe é curta e grossa com toda e qualquer pessoa que demonstra não possuir os atributos que ela valoriza. A sua mãe narcisista não tem tempo para pessoas que não compartilham dos valores distorcidos dela. Se você não coloca o dinheiro e a posição social na frente da amizade, você e a sua atitude deixam a desejar. Ela também não está interessada em pessoas que, diferente dela, não vivem em função da estética e da aparência. Se você acredita que beleza não põe mesa, a sua mãe narcisista repudia você. Por ser tão presunçosa e, por isso, tão consciente do que a circunda, tanto quanto do que a adorna, a sua mãe narcisista só se faz presente em lugares correspondentes ao nível social dela, ou superior. Se a sua mãe tem dinheiro, provavelmente nunca será encontrada tomando chopp e comendo linguiça em boteco de esquina. Pode ser o boteco mais caprichoso e a linguiça mais limpa e deliciosa que exista. Ninguém a arrasta para um boteco, somente catatônica. Imagine se alguém pegá-la em flagrante de delito, chopp na boca e linguiça na mão. Se a sua mãe narcisista não tem muito dinheiro, não deixa transparecer, pois tem mania de grandeza para dar e vender. Você tem de estar sempre atenta para não cometer a gafe de levá-la a um lugar que não esteja à altura dela. Planejamento é tudo nessas horas, para não passar vergonha na frente dos outros. A mesma conduta pode ser aplicada em relação àqueles seres sortudos com que ela se relaciona. Como a sua mãe é a representante divina de padrão de perfeição humana, ela espera nada mais do que o melhor das outras pessoas. Você é muito desaforada de tentar expor a sua mãe narcisista à presença de uma pessoa pobre, feia ou sem curso superior. Ela deserda você. Para a mamãe, somente creme de la creme. Para que perder tempo com um professorzinho de escola pública de meia tigela, quando você poderia estar namorando o primo distante de Bill Gates? Muitas foram as situações em que a arrogância da sua mãe narcisista deixou-lhe completamente embaraçada. Existem inúmeras lembranças da sua mãe agindo de forma indiferente ou até ignorando pessoas, as quais julga inferior. Vocês estão em uma loja de departamento, na seção de camisas masculinas tentando achar um presente para o seu pai, quando dão de cara com alguém conhecido. Você diz: "Mãe, olha lá, é o seu Fabrício, o jardineiro do nosso condomínio." Você se encaminha na direção dele para cumprimentá-lo, enquanto ele percebe sua mãe narcisista se desviando, apressada para a seção de calças. Ouvindo passos, você se dá conta de que ela não está mais ao seu lado. Sozinha e com a cara de pateta, tenta compensar com um pouco de simpatia a indelicadeza materna, como lhe é de costume. 9. A dissimulação. O hobby da sua mãe narcisista é a mentira. Mente descaradamente para você e todo mundo. Como nada é mais importante do que as vontades dela,
Mente para fazer somente o que lhe agrada e evitar o que lhe desagrada. Mente também para se autopromover, para que todos fiquem com uma impressão marcante da pessoa inteligente, influente e poderosa que ela é. A sua mãe não tem vergonha de nada nem de ninguém. Só existe uma pessoa cujos interesses devem ser atendidos e essa pessoa é ela. A mãe narcisista, os fins justificam os meios sempre. Ter uma mãe narcisista é como viver com um camaleão, pois muda de cor de acordo com o ambiente. Quando na rua, rodeada de outras mães ou de pessoas as quais considera conveniente passar a impressão de mãe verdadeira, ela se torna azul, calma, adulta e centrada. Como mãe perfeita, ela é até afetuosa com você e os seus irmãos. Na frente de outras mães, usa clichês da vida em família para emanar uma aura de harmonia doméstica. Ela sabe direitinho o que dizer para manipular todos à sua volta, a acreditarem que se trata de uma mãe normal como qualquer outra. Quando uma mãe é toda azul, você encena o seu papel de filha de mãe de verdade, como ninguém. Você sabe direitinho o que lhe é exigido nestas horas. São nestes momentos preciosos de pura dissimulação narcisista que você aprende que viver de aparências tem as suas vantagens. Já no dia a dia, em família e sem a presença de plateia, a sua mãe narcisista é outra. Em casa com você, seu pai e seus irmãos, ela se torna verde, amarga de tanto tédio e insatisfação. A diferença é gritante, já que não se identifica com nada relacionado à família. Quanto menos vocês interagem com ela ou interferirem com o que ela estiver fazendo, melhor. A sua presença só é requisitada se precisa de alguma coisa, como de alguém para criticar ou descontar a raiva. Diferente do que ela conscientemente deixa transparecer, em frente aos outros, a vida em família na casa narcisista não é nada harmoniosa, tampouco normal. Só você sabe como a solidão é grande ao lado dela. Longe dos olhos do público, ela é fria, distante e inacessível, tanto física como emocionalmente. O complexo de Pinóquio da sua mãe até passaria despercebido se não causasse tanto estrago em você. O abuso psicológico sofrido manteve-se principalmente devido às mentiras da sua mãe narcisista. Ela mente dentro e fora de casa, para você e para outras pessoas, como se mentir fosse uma atitude totalmente aceitável em toda e qualquer ocasião. Durante todos esses anos de convivência, você acompanhou a evolução da capacidade da sua mãe narcisista de manipular a verdade como se fosse argila. Com o passar do tempo, você observou, incrédula, mentirinhas usadas na convivência familiar se tornarem maiores e mais sofisticadas. No início, quando você era criança, elas revolviam ao redor de coisas bobas, como quando dizia que não havia mais chocolate e você, após uma grande busca, encontrava meia barra escondida em alguma gaveta sozinha. No período de sua adolescência, essas mentirinhas triplicaram de tamanho, e com elas seu poder de destruição. O que antes poderia ser visto como uma tática esperta e até divertida da sua mãe, aos poucos transformaram-se em um ato deplorável. Quando se sentia ameaçada pela presença alegre da filha jovem e de bem com a vida, a sua mãe narcisista passou a fazer uso da falsidade para acobertar seus ataques a você. De tão dissimulada, lhe convence a acreditar que a atitude abusiva dela se justifica. Na prática, a tática da sua mãe narcisista é simples e muito eficaz. Ela ataca, você reage e ela mente. Você está se sentindo para baixo, pois o namorado que ama de paixão decidiu acabar com um relacionamento de 5 anos. Como se não fosse ruim o suficiente o sofrimento da perda, você desconfia que ele já esteja com outra.
A sua mãe, após ouvir a sua história e não perdendo a oportunidade preciosa de enfiar o dedo na sua ferida, comenta: eu sabia que isso iria acontecer, mais cedo ou mais tarde. Você é sempre tão desleixada e nunca se cuida. Com tanta mulher bonita aí fora, não é sem razão que um homem destes acabe indo atrás de outra saia. Como é do seu costume, engole seco. Deprimida e cansada, você vai para casa. Uma semana depois, a sua mãe narcisista tece outro comentário desagradável a respeito da sua aparência. Você, um pouco mais fortalecida dessa vez, confronta a insensibilidade dela e declara que não irá mais tolerar este tipo de comportamento. Para complementar o seu argumento, relembra o que ela disse há uma semana atrás. A sua mãe, com a cara mais lavada do mundo, exclama: que é isso, minha filha? Eu nunca disse isso. Que tipo de mãe você acha que eu sou? Esse fim de namoro realmente mexeu com a sua cabeça. Acho melhor você tirar umas férias, pois está muito estressada. Perplexa e sem saber o que dizer, retrai-se e se sente insignificante, tão à vontade consigo mesma quanto um alienígena recém-chegado ao planeta Terra. A sua mãe narcisista é a campeã da hipocrisia, pois o que ela diz não corresponde aos fatos, é totalmente incongruente com o que se refere a valores, embora esteja sempre criticando os outros quanto à falta de decoro. É a rainha da arrogância. Condena o desrespeito, mas está sempre tratando você como lixo. Afirma odiar a mentira e está sempre mentindo. Acima de tudo, mente para se proteger das coisas terríveis que diz, para você. A mentira representa o grande escudo da sua mãe narcisista, na qual se refugia das responsabilidades de mãe e de pessoa adulta. Essas mentiras também são usadas para fazer com que você se sinta culpada por ela se sentir da maneira que se sente, ou por ser quem é. Se ela não é realizada na vida pessoal, é porque você, seus irmãos e seu pai são limitados. A vida dela seria muito mais emocionante se tivesse uma família diferente. Ela seria muito mais animada se todos nós não fôssemos tão entediantes e sem disposição para lhe dar atenção da forma que ela merece. Como levá-la a lugares da moda, repleto de gente jovem e bonita. Se ela está sempre indisposta, é por causa de você e da sua falta de criatividade e iniciativa. Se você não tem um bom relacionamento com a sua mãe narcisista, a culpa com certeza não é dela. O problema está em você, por ser tão exigente. Ela afirma: nada satisfaz você. Você não dá valor à mãe que tem. Mãe perfeita não existe, sabia? Você e os seus irmãos nunca passaram fome, foram bem educados e sempre tiveram tudo o que precisaram. Mas tudo isso não é e nunca vai ser suficiente para você. Você deveria ter nascido em uma daquelas famílias em que os pais são viciados em drogas. Talvez, então, você desse valor ao que tem e passaria a tratar melhor a sua mãe. A única coisa que falta neste relacionamento é perspectiva. Você se esquece de que ser mãe não é fácil. Mais do que tudo, você não sabe receber críticas, quando tudo que a sua mãe quer é ajudar. A culpa não é da sua mãe, que você é tão sensível, blá blá blá. A vida ao lado da sua mãe narcisista é como uma experiência surreal, e que você está seguidamente questionando a própria sanidade mental e capacidade de julgamento. O que a sua mãe diz é tão desconectado da verdade que você cresceu se sentindo inadequada, como se habitasse uma realidade paralela. A sua história foi tão corrompida por interações falsas de maneira tão intensa que você aprendeu a desvalorizar as próprias memórias por serem tão incertas. Em relação à sua mãe, você só confia em uma coisa: no talento artístico narcisista de mascarar a verdade. 10. A ira.
Não há nada mais desconcertante e assustador do que a ira narcisista. Quando em estado de pura raiva, a sua mãe se torna a personificação da palavra ódio. Suas feições se contorcem, sua voz se amplifica, seu comprimento se alonga e seu tamanho se quadruplica. Ela é como o incrível Hulk, sem a tinta verde, em um momento tecnicamente inofensivo e no outro, monstro. Porque a sua mãe narcisista está frequentemente irritada ou chateada com alguém, ou por causa de alguma coisa, você está sempre pisando em ovos ao redor dela. Isso é porque você aprendeu com esse convívio que qualquer imbecilidade que você diga tem o potencial tremendo de afetar o humor narcisista descontrolado. Isso se deve à incapacidade dos narcisistas de se autorregularem emocionalmente. Com a sua mãe, o que começa com uma simples birra pode se tornar em um aborrecimento profundo, abrindo caminho para um sentimento de raiva intenso. A ira narcisista. Devido aos altíssimos padrões de qualidade de sua mãe em tudo que diz respeito à vida, ela vive insatisfeita consigo mesma. Essa insatisfação a queima por dentro como lava efervescente. E para evitar ser atingida por uma explosão, você aprendeu a manter certa distância. Mais importante, desenvolveu estratégias para reduzir a probabilidade dela se irritar com você. Como fazer tudo o que ela quer, para agradar a sua mãe narcisista e tentar melhorar o astral dela. Você abandona as suas preferências, renegando completamente as suas necessidades de filha. Você se esquece da sua idade e do fato de que ela é sua mãe e não uma amiga carente. Você se torna uma mistura de antidepressivo e guarda-costas sem salário, acompanhando a sua mãe a lugares onde ela goste de ir para que se sinta mais alegre e calma. Você faz tudo para que ela não se embrabeça e acabe com o seu dia de vez. Um dia chato na companhia dela é melhor que um dia péssimo ao lado da ira narcisista. A sua mãe narcisista não tem paciência com nada que não diga respeito a ela e por isso está sempre rejeitando você. A falta de atenção e a raiva são como bandeiras do egoísmo narcisista. Quando você se interessa por algo que não a complementa de alguma maneira, ou que não vai ao encontro do que ela queira, sua mãe narcisista se enfurece e dispensa você e o que você tenha para oferecer. Você pode estar no maior entusiasmo, refletindo a respeito de uma nova direção na sua carreira e dando exemplos coloridos de como você poderia expandir as suas qualificações, para ser subitamente cortada. Por não se identificar com a sua profissão, fica incomodada por ter de ser submetida a tanta ladainha. Como conversa com a sua mãe narcisista só flui tranquilamente quando o assunto é ela, você se esquece dos seus planos para se concentrar nos dela. A ira narcisista sempre coloca você de volta no seu lugar. O medo que você tem de enervar a sua mãe narcisista é tão grande que você se anula, para tentar controlar a atitude azeda dela. Como a sua mãe sabe do que a ira narcisista é capaz, ela a usa para manipular e abusar não somente de você, mas de toda a família. Decisões que deveriam ser feitas de forma democrática e inclusiva acabam sendo tomadas de maneira injusta para satisfazer os desejos dela. Basta a antecipação de uma cena de ira materna para que todos abdiquem de suas vontades. Este comportamento é tão enraizado em você, seu pai e seus irmãos, que a resistência, quando contemplada, soa como infrutífera. Você sabe que qualquer tentativa de sacudir as fundações narcisistas e de reivindicar a validade dos seus interesses resulta inútil. Somente as necessidades da sua mãe têm validade, sempre. Nenhum momento desagradável com quem quer que seja
consegue produzir o efeito que a ira narcisista provoca em você. Isso se deve ao fato de que, quando exposta a uma crise de pura raiva narcisista, você fica de frente com a sua verdadeira mãe. É através da ira narcisista que você é lembrada de que a sua mãe é incapaz de amar ou respeitar ninguém. Quando descontrolada, retira a máscara e expõe uma pessoa amarga, insegura e infeliz. A inveja e o ódio que nutre por você extravasam dos poros maternos em uma torrente assustadora. São nessas horas que você também é relembrada de forma brutal e dolorosa, das diversas formas como constantemente a decepciona. Os seus defeitos são expostos quando as qualidades eliminadas. Após o encontro com a ira narcisista, você não tem alternativa, somente se recolher, levando o seu amor ferido e a sua autoconfiança destroçada de volta para casa. 11. A inveja. A inveja se faz presente na vida da sua mãe narcisista de duas maneiras. Quando ela não está com inveja dos outros, é porque os outros estão com inveja dela. Essa atitude é tão errônea quanto a percepção distorcida que ela tem de si mesma e dos que a rodeiam. A sua mãe tem uma verdadeira obsessão com a imagem, tanto com a que projeta nos outros, como a que os outros projetam nela. A inveja representa o grande espelho narcisista, o objeto refletor da falta de amor próprio da sua mãe. A inveja, portanto, é fonte de grande amargura também na sua vida como filha de mãe narcisista. Um dos piores momentos da sua história consiste no reconhecimento de que é alvo da inveja da própria mãe. Esta percepção ocorre na adolescência, quando você se torna uma jovem mulher, no momento em que o seu corpo adquire novas formas, quando a sua mãe se vira para prestar atenção em você. É neste período que você se conscientiza do que há por trás do olhar rancoroso da sua mãe narcisista, acuada pela frieza dela, por comentários repletos de desdém e movimentos bruscos e irritadiços. Você se vê invadida por sentimentos de exclusão e impropriedade, sentindo-se inadequada dentro da própria pele. Qualquer talento ou êxito seu, seja na infância, adolescência ou idade adulta, é como uma ofensa direta à sua mãe. A sua mãe narcisista não a pôs no mundo para assistir à sua ascensão pessoal, mas para proporcionar a dela. A inveja dela indica o melhor termômetro do seu sucesso. Quando você se depara com o narcisista consumida pela inveja, você sabe que está no caminho certo. A sua mãe só consegue aceitar as suas vitórias quando abaixo ou niveladas igualmente a dela. Você só tem direito de conquistar seus objetivos quando eles não superam os da sua mãe narcisista. Desde pequena, você aprende a limitar os seus esforços para que não ultrapassem os da sua mãe. Você aprendeu a associar uma tentativa de superação própria como uma ousadia à sua mãe narcisista. O reconhecimento inoportuno das outras pessoas em face de suas qualidades individuais soa como uma afronta pessoal à sua mãe. No grande palco da vida, somente quem brilha é a sua mãe narcisista. A inveja faz com que sua mãe narcisista se comporte como uma criança de 3 anos. Você só pode se orgulhar daquilo que faz quando incluir a participação dela direta ou indiretamente. O seu sucesso acadêmico só é reconhecido como reflexo automático da inteligência dela e só é capaz de atrair admiradores porque aprendeu a copiar o estilo irresistível da sua mãe narcisista. Além disso, os seus dotes culinários nunca teriam se materializado sem a interferência da sua mãe. Nada de bom em você é original, a ponto de você dever tudo o que tem de bom de sua mãe narcisista. Por meio da orientação dela, teve a capacidade de se tornar quem você é. Se você não está satisfeita com o que se tornou, é porque, além de incompetente, tem dificuldades de aprendizado.
Do outro lado do espelho, a figura é tão tétrica quanto a anterior, já que a inveja também faz parte de sua mãe narcisista como instrumento para se vangloriar, como ela exige. Admiração excessiva, a falha em correspondê-la é vista como motivada por um sentimento de inveja por parte dos outros. Se você não bajula a narcisista, deduz-se que tem inveja dela. A sua mãe se torna simplesmente patética em seus momentos de reflexão narcisista, quando passa a avaliar o comportamento dos outros em relação a ela. Diretamente das profundezas de uma criatividade fértil, a sua mãe narcisista declara com uma eficácia indiscutível que a X ou o Y tem inveja dela. Esses são alguns dos muitos momentos em que você se sente transportada para a realidade paralela, na qual a informação processada pelos seus sentidos não corresponde à registrada pela sua mãe. Você, sem energia para trazê-la de volta ao planeta Terra, responde: será? Como a sua mãe narcisista não tem capacidade de reconhecer outras pessoas como indivíduos autônomos, considera-se uma ótima leitora da mente humana. É fácil saber o que os outros estão pensando quando compartilham de seus pensamentos. A sua mãe narcisista a vê como outras pessoas com as quais tem contato regular, como projeções da própria imagem. Como extensão da sua mãe narcisista, a você não é permitida um temperamento ou personalidade únicos, mas deve agir de maneira a concordar e corresponder às expectativas dela, sejam altas ou baixas.